Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindas à nossa live. Hoje eu estarei aqui com a Karina, falaremos sobre o tema Quem Nunca. Só estou aguardando a Karina chegar para ela participar. Vamos lá. Vamos esperar a Karina. A Karina chegou. Deixa eu só chamá-la para ela participar aqui conosco. Ela já está convidada, cá, aceita. Ah, bonitinha, já está chegando aqui. Olá! Bom dia, Cá, tudo bem? Bom dia, Vi, tudo bem com você? Finalmente, hein? Vamos conseguir fazer essa live. Verdade. Olha, quem perceber que a minha conexão está ruim, por favor, nos avise, porque da outra vez que eu fiz a live, a conexão ficou muito ruim e a gente não conseguiu depois utilizar nada do vídeo. Foi uma pena. Mas estamos aqui novamente, né, Cá? Para quem É isso. não conhece, porque assim a internet é muito volátil, umas pessoas entram, outras saem. Meu nome é Viviane Domingues, sou psicóloga, moradora aqui de São Paulo, capital, e estamos nesse projeto lindo e bem acolhedor, né, Cá? Junto com a Karina. Cá, quer se apresentar? Bom, eu sou a Karina Ruiz, sou hipnoterapeuta, terapeuta integrativa. Falo aqui de Barra Bonita, interior de São Paulo. Estou aqui com essa minha amiga, competentíssima psicóloga, né, lá da capital. A gente se conhece há tanto tempo e agora a gente está assim, companheiras de projetos, companheiras de trabalho, graças a Deus. E a nossa proposta, né, Vi, com a nossa página aí do Instagram, do Face, uma mão segura a outra, né? Qual é a proposta nossa? É segurar as mãos das mulheres, principalmente, que estão em relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos que não fazem bem, né? E aí a gente resolveu começar a fazer essas lives toda terça-feira às 9 da manhã. Estamos estudando outros horários para a gente ampliar aí, né, esse nosso programa aí, que a gente vai chamar de um bate-papo entre amigas, né? Então a gente vai estar aqui com vocês toda terça às 9, conversando um pouquinho sobre um tema sobre relacionamento, sobre autoestima e por que não dizer sobre autoconhecimento, né? Porque na verdade, no fundo, é todo um processo, um caminho para o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente aprende a gostar da gente, quando a gente aprende a enxergar o que faz mal, o que faz bem, o que a gente precisa para ser feliz, né? A gente se cura, principalmente de relacionamentos que não fazem bem. E hoje Sim. a gente escolheu um tema que a gente chamou de Quem Nunca, para a gente poder falar sobre situações, sobre coisas que a gente vê no consultório, até mesmo crença, né? Coisas que a gente vive nos relacionamentos que são muito comuns, né? Principalmente para nós mulheres, né? Às vezes a gente acaba se perdendo no relacionamento, a gente acaba se anulando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre alguns quem nunca, né, Vi? Isso. Inclusive, alguns quem nunca, né? Aqui listados a gente também teve na nossa vida. Então, às vezes a pessoa pensa, poxa, está tão distante, né, de todo mundo, ninguém viveu isso que eu estou vivendo, mas pode ter certeza que muitas pessoas já passaram por isso. Bem, o nosso primeiro quem nunca é quem nunca se perdeu numa relação ao acreditar que cuidar do outro seria o suficiente para o relacionamento ser para sempre. Quem nunca? Quem nunca
se perdeu nessa construção desse relacionamento, cuidou, esqueceu de si, esqueceu de olhar para si e cuidou tanto, que se perdeu neste relacionamento. E o outro acabou saindo, indo embora e nunca mais voltou. Sem ao menos falar obrigado. A gente quer tanto um relacionamento, né? Muitas vezes a gente faz um esforço tão grande acreditando, né? Às vezes, muitas vezes, até por uma questão de autoestima, de insegurança, ou de outros relacionamentos que não deram certo, né? E a gente acha que a gente fazendo a nossa parte, que a gente cuidando muito do outro, a gente sendo muito atenciosa, tolerante, né? Ah, não, dessa vez eu vou fazer de tudo para dar certo e tal. Só que a gente esquece que tem o outro, né? Que o relacionamento não é feito de uma pessoa só. Então a gente tem que tomar cuidado. Será que a gente não está também colocando um peso muito grande sobre nós? Então, dessa vez tem que dar certo, eu vou relevar muita coisa. E aí, o que acontece? A gente acaba se perdendo. A gente acaba ultrapassando os nossos próprios limites de tolerância, né? E aí, e o outro? O que o outro está fazendo? Ele tem muitos compromissos, ele não tem muito tempo para mim, mas eu entendo, porque afinal ele está meio traumatizado de relacionamentos anteriores, sabe? Tem que ser compreensiva. Cuidado com esses tenho ques, né? Que às vezes a gente acaba realmente passando por cima da gente e a gente acaba se perdendo mesmo. Será que vale a pena? Se você tem que fazer tanta força, né? E será que o outro está fazendo uma forcinha também? Tem que ser ganha-ganha, né? Tem que ser recíproco. Eu falo que eu aprendi uma coisa muito interessante nesse meu último relacionamento. Reciprocidade. A gente precisa observar as atitudes. Hoje em dia, né, Vi, a gente vê muito essa coisa muito virtual, muita mensagem. Ah, mas ele me mandava mensagem o dia inteiro, ele estava comigo o dia inteiro. Mas quando era pra gente estar junto, ele tinha o esporte dele, ele tinha os amigos dele, ele tinha não sei o quê. Eu chegava a cancelar um compromisso que eu tinha para estar com ele. Sim. Olha o que a gente vai fazendo, a gente vai se perdendo aos poucos. A gente não percebe, mas né, eu entendo e tal. Não, gente, a gente precisa observar com mais cuidado, né? Pra gente não ir se perdendo. Não vale a pena. Sim, com certeza, não vale a pena. Não vale a pena se perder e aí dar o gancho para o outro. Quem nunca? Quem nunca se anulou ao fazer coisas para o outro e se perdeu, não sabendo mais quem era, né? Você cancelando os seus compromissos, deixando de viver as suas experiências para viver uma experiência a dois, acabou se perdendo. E depois, quando terminou, infelizmente, este relacionamento, o que sobrou? Eu falo que, sabe, é claro que eu, graças a Deus, né, estava fazendo terapia. E, aliás, né, gente, hoje em dia a gente sabe que terapia realmente é uma coisa assim, é que nem academia. A gente cuida da saúde física, a gente tem que cuidar da nossa mente, do nosso emocional. Isso é básico, né? Então, assim, graças a Deus, eu estava num processo de autoconhecimento muito importante, muito bom. E aí, foi interessante isso, porque, assim, realmente não foi do dia para a noite, né? A pessoa foi dando, né, sinais, assim, de um egoísmo, de uma vaidade muito excessiva, né? De um egocentrismo, e eu, assim, achando que eu era errada da situação, né? Acho que eu que não estou sendo muito tolerante e tal, mas lógico, com o auxílio da psicóloga, eu pude ir enxergando alguns traços narcisistas, sim, da pessoa, mas eu percebi, sim, que eu já tinha me perdido um pouquinho de mim. Então, às vezes, a gente quer agradar, a gente quer passar por cima das coisas, achando que isso vai ser suficiente, não é. E aí a gente acaba se perdendo. Mas eu falo que ele me ensinou, sim, uma coisa muito importante: a me colocar em primeiro lugar. Porque era o que ele fazia. Então, ele estava errado de se colocar em
primeiro lugar, não. Mas, assim, uma pessoa totalmente sem empatia, né? Então, assim, um relacionamento não pode funcionar assim, gente. Não se iludam. A pessoa que ri de você quando você está sofrendo por alguma situação. Por exemplo, perdi uma amiga nesse meio tempo que eu estava com essa pessoa. Ele nem para me dar um sinto muito, não mostrou a menor empatia. Uma vez eu me machuquei fisicamente. Ele deu risada na mensagem quando eu contei. Gente, os sinais são pior que nem são sutis, né? Nesse caso não são sutis, mas aí a gente pensa assim, ele quis tirar sarro, sabe essa ironia, esse Ele é humor assim, brincalhão, né? Ele tem um senso de humor muito sarcasmo, essa palavra. contagiante. Gente, isso é. E como assim? Quando a gente gosta de uma pessoa, a gente tem empatia, né? A gente cuida, a gente se preocupa. Onde já se viu não ligar, eu falando que uma amiga é muito importante para mim, faleceu, ela tinha a minha idade. E a pessoa não ter um pouquinho de compaixão, de carinho. Então, assim, gente, vamos enxergar os sinais. Por quê? A pergunta não é, né, Vi? A gente conversou muito sobre isso também, né? Graças a Deus eu tinha você, por isso até que a gente fala, né? Uma mão vai segurar a outra, porque graças a Deus, gente, graças a Deus, cultivem as amizades de vocês. Cultivem. Sim, Porque isso foi, assim, de uma coisa de sobrevivência para mim, né? sim, Então, assim, a gente conversava muito sobre isso, até conversei com um primo meu também, que era é o meu confidente, né? Hoje ele mora em Portugal, mas a gente continua se falando. E aí a questão era, não é o que a gente vive se perguntando, por que ele está fazendo isso comigo? Na verdade, a pergunta é, porque eu estou suportando esse tipo de tratamento? Por sim, quê? Eu mereço? sim, É isso que eu mereço? Pensa bem, gente, pensa bem. sim. É interessante a gente continuar com a nossa rede de apoio, porque geralmente os relacionamentos tóxicos, ele vai minando os seus amigos, a sua família, você vai afastando das pessoas para que você não seja, entre essas, contaminadas com a realidade. Então, é importante, em qualquer relacionamento, a gente sempre manter a nossa conexão com os nossos amigos e com os nossos familiares, porque eles são as únicas pessoas realmente que querem o nosso bem. Se é amigo de verdade, vai querer o bem. Né? E para você, amigo, não adianta ser também tão direto. Olha, para de ser tonta. Não, você vai ter que escutar, escutar, escutar e depois trazendo a pessoa para a realidade, porque o relacionamento inicialmente a gente fantasia muito. A gente projeta no outro que a gente gostaria de ter nesse relacionamento. Que às vezes não, o outro não vai conseguir suprir essas necessidades que a gente projeta nele. Então é muito importante que você, como amigo, vai com calma também, porque senão a pessoa se afasta. Então tem essas duas vertentes, né? Uma é você não se afaste dos seus amigos. E amigos, tome muito cuidado ao falar com essa pessoa, porque ela está envolvida emocionalmente. E também, né, Bia, até porque assim, quando a gente está num relacionamento, a gente enxerga a pessoa com a nossa lente, né? Com o nosso olhar, com o nosso carinho, com o nosso coração. E a outra pessoa que está ouvindo, quando a gente relata, olha, ele deixou de vir porque ele tinha que ficar com o sobrinho dele, né, no sábado à noite. Mas é porque, né? Bom, sabe, a gente como amiga, quando não é com a gente enxerga, a gente fala, meu, peraí, vocês não ficaram juntos a semana inteira e agora, sabe, a gente começa a perceber com o amigo. Mas quem está dentro da situação, como eu estava naquela época, né? Gente, a gente não enxerga, a gente. E também, nossa, pensa bem na questão da vaidade, né? Não, não é que ele ia deixar de vir, ele tem uma coisa muito importante, eu entendo, né? Porque, como assim, né? Às vezes, meus familiares perguntavam, nossa, mas fulano não veio, hoje é sábado, né? Geralmente é dia de namorar, sábado, né? E aí você tem que arranjar uma desculpa
desculpa muito convincente, porque, nossa, eu sou uma pessoa especial, não é que ele deixou de ficar comigo, sabe? Então, assim, tanta coisa envolvida, né? E Muito. realmente é o que você falou da fantasia. A gente fantasia muito. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E isso realmente é uma questão até, eu acho que tem a ver também com a ansiedade, né? O que é a ansiedade? A gente fica fantasiando coisas, a gente fica alimentando pensamentos, principalmente, percebi muito isso. Sabe, é bom a gente passar por isso enquanto terapeuta, porque a gente Sim, compreende melhor nosso paciente. Então, assim, muita fantasia, depois que termina a coisa, é fato, né? A gente fica lembrando daqueles momentos, né? Que na verdade acho que nem eram tão bons, porque na minha cabeça era, mas, gente, sim, terminou, eram pequenos momentos, eram pequenas passagens, porque se você analisar o contexto, né? Tudo, gente, não estava sendo bom. E falando sobre ansiedade, tinha muito gatilho para ansiedade essa relação. Então, assim, se eu puser na balança, não foi bom, não foi bom. Foi assim, faz um estrago na vida da gente, se a gente deixar. sim, Mas a boa notícia é que a gente tem como se fortalecer com esse tipo de situação. A gente tem como melhorar a nossa autoestima, lembrando do nosso valor, não é verdade? Então, assim, terapia é muito importante, família, amigos, então os alertas são muito importantes. A gente não pode sim, agir como adolescente. Ah, eles estão falando porque estão com dor de cotovelo, estão com recalque. Gente, abre o olho. Presta atenção. Se é a pessoa que gosta de você, principalmente mãe, né, que já vê alguma coisinha, olha, esse menino tá assim, essa pessoa tá... Entende? Então, assim, abre o olho, porque depois a conta vai ficar cara pro nosso emocional. É duro se recuperar. Não é fácil, não. Mas é muito possível e é para isso que a gente está aqui. sim, sim. É interessante, cara, porque assim, o que eu tenho mais no consultório são mulheres. Mulheres vêm em relação à parte mais afetiva para resolver essa questão de relacionamento. Entretanto, o número de homens no consultório também está crescendo bastante. Então, tem esses dois sofrimentos, né? Tanto do lado feminino quanto do lado masculino. Por quê? Porque as pessoas querem se relacionar, né? É humano querer viver a dois, é humano querer achar um amor, né? Para ser chamado de seu. E pensar na possibilidade de construir uma história, uma bela história, seja pela vida inteira, ou seja por um momento na sua vida. Então, é muito interessante. Com certeza, o número de mulheres que nos procuram é maior do que os homens, mas os homens também sofrem. Tá? Então, serve para os dois lados, né? Todos esses quem nunca. O outro quem nunca. Quem nunca se sentiu. Não. Quem nunca se sentiu sozinha, mesmo namorando ou estando casada. Eu acho que este ponto também é um dos principais que encontramos no consultório, né? Essa solidão, esse abandono. Eu tenho uma paciente, uma querida, que ela está no processo aí de luto por vários motivos. Sabe quando a vida parece que ela tem que ressignificar tudo? Parece que acontece tudo de uma vez na vida da pessoa. É assim que está acontecendo na vida dela. Primeiro, ela perdeu o emprego, que ajudou a construir, então ela deu a ideia de nome da empresa, ela foi uma das heads dentro dessa empresa, e aí ela foi vendida, e a empresa que comprou ficou um tempo até adquirir toda a experiência, né? Pegar o conhecimento que ela possuía. Infelizmente, a desligou. A partir deste momento, a pessoa que ela estava se relacionando, estava morando dentro da casa dela, eles não tinham casados
no papel, mas estavam casados, porque eles estavam morando juntos, ela descobre uma traição. Sabe, uma cadeia, assim, que parece que tudo acontece ao mesmo tempo, parece uma sequência de fatos, né? Que às vezes a vida vai e te chacoalha assim, olha, toma as rédeas da sua vida, porque não está legal. Mas a pessoa que atraiu, ela dava sinais. Então, quando ela teve que fazer uma cirurgia, o que aconteceu? Ele foi para a praia, para casa da praia, porque ele precisava esparecer. E ela, operada. Quando ela teve, teve alguns eventos também na vida dela que ela precisava, tipo, vai comigo no aniversário de um conhecido do meu ex-marido. Ah, não vou, não vou, você que se vira, você que quer pegar a sarna para se coçar, então você se vira. Então, vários sinais foram dados. A parte orçamentária de casa ele também não ajudava. Então, vários sinais foram dados para ela. Mas, como a gente já tinha falado, quando a gente está envolvido, a gente não percebe esses sinais. E esses sinais, como a Karina falou, eles não são sutis. Tá lá, estampados na nossa cara. Mas, como a gente quer criar uma personificação do que é o amor, a gente acredita que não. Que a gente está vendo coisas onde não existem. Não é, Cá? Ai, gente, Você vê assim também? a relação tem que ser ganha-ganha, né? Por que será que a gente às vezes aceita tão pouco, né? As migalhas emocionais, né? As chamadas migalhas. Então, assim, eu falo muito do meu caso porque eu acho que tem que servir de exemplo, sim. Eu acho que a gente precisa realmente fazer do limão uma limonada, né? Como dizem. Então, assim, eu me fortaleci muito. Eu ainda acredito sim numa relação saudável, inclusive já passei por relações duradouras, graças a Deus, né? Tenho um filho, inclusive, me dou muito bem com o pai do meu filho. Acho que a gente ficou uns 14 anos, pelo menos, juntos, né? Então, eu considero sim que deu certo. Então, assim, eu acho sim que é possível. Eu acho que o respeito e a empatia tem que ser a base do relacionamento. Isso é o meu posicionamento, o meu olhar, né? Mas, assim, como é difícil a gente enxergar, né? A realidade quando a gente se apaixona. E por que a gente se apaixona, né? As pessoas são muito interessantes, para não falar, né? Enfim, tem gente que mente, gente. A maldade existe, sabe? A gente não pode muito ser mais romântica, ingênua, né? Porque a gente se machuca. Então, assim, observe o que a pessoa está falando e observe a atitude que a pessoa está tendo, né? Passou um mês, dois, aí começa já a contrariar, a pessoa já fica meio chateada, já não te trata mais daquele jeito. Cuidado com as mensagens, né? Com as ironias. Cuidado com essa falta de tempo para você, né? Como nesse caso, imagina a pessoa está no pós-cirúrgico, né? Pós-operatório, precisando de atenção, o mínimo que se espera é uma empatia. Aconteceu comigo também, e aí eu comecei realmente a enxergar. Quando eu peguei Covid, graças a Deus eu fiquei bem fisicamente, mas meu emocional não ficou bem, até porque eu perdi pacientes, eu perdi amigos, enfim, a gente né, foi muito ruim aquela época, né, gente? Então, assim, nessa hora, é claro que a gente tinha que ficar em isolamento naquela época, então, né, ele não podia vir, né, ficar comigo, mas, gente, uma chamada de vídeo, né, hoje em dia a tecnologia, gente, não tem como, né? E assim, quem segurou a minha mão de novo? Né? Então, assim, gente, eu ficava assim, muito pensativa e tal. Eu só precisava conversar, eu só precisava ouvir uma pessoa, eu só precisava conversar sobre outras coisas, né? A gente sabe como a gente fica. Quem teve Covid e ficou isolado, sabe bem como é, né? Ainda estava sem o Gabriel, sem o meu filho, que estava passando os dias na casa do pai. Então, assim, gente, é muito complicado você ficar enfiada na sua casa 7, 8, 10 dias, né? E não
não ter um apoio, uma palavra da pessoa com quem você está. Porque sim, depois aconteceu com ele também, ele teve Covid, e aí quem que ficava conversando com ele, que tinha medo de tomar injeção, medo disso, medo daquilo, até no pronto-socorro, eu ficava falando com ele, olha, pensa assim, pensa tal. Gente, a gente não pode ser terapeuta do nosso parceiro. O meu erro foi esse também. Eu queria salvar ele dos traumas dele, ressignificar, sabe? Mas e ele? O que ele queria? Não é? O que ele queria? Ainda bem que eu tinha minha terapeuta, porque, gente, é fácil enlouquecer, viu? Então, assim, cuidado, cuidado. Presta atenção nas atitudes e tenha uma conversa. Eu acho que as pessoas também, a gente, né, peca muito pela comunicação. Então, saber como falar, a hora de falar, né? Escutar o que o outro tem para falar também. Mas eu acho sim que a base reciprocidade, equilíbrio é fundamental para a gente não se machucar, porque sim, a gente merece. A gente merece muito amor, a gente merece respeito, merece empatia, merece um relacionamento saudável. Se você está chorando mais do que sorrindo num relacionamento, que era o que estava acontecendo, eu achava absurdo, só que eu não entendia. Eu não entendia por que isso estava acontecendo. E eu achava que era eu, que a coisa era comigo. Então, assim, gente, façam terapia e contem com a gente, né, Vi? Contem com a Sim, gente. Então, sim, aqui, se quiser mandar mensagem, se precisar de alguma coisa, pode mandar, a gente vai responder, tá certo? Vamos sim, segurar as mãos de vocês. sim, sim. O próximo Quem Nunca tem um viés muito social, né? Quem nunca se sentiu pressionada pelo tempo para ter um relacionamento. Eu vejo também muitos pacientes, né, que passam por mim no consultório falando: ah, eu já tenho 30 anos. Quando eu tinha 15, eu acreditava que com 30 anos já teria 2 filhos. Já estaria casada com 2 filhos, uma vida feliz, Doriana. Os tempos são outros, né? 15 anos atrás era um outro tempo, era uma outra ideia, e, e assim, e também tem a pressão social. Eu lembro de uma vez que eu tinha, acho que eu estava solteira e eu tinha uns 27 anos, 26 por aí. E aí uma pessoa falou para mim: ah, tem um ditado português que fala, não casou, no curral ficou, um negócio assim, depois dos 30, sabe? Trintou, no curral ficou. Eu falei: nossa, mas que coisa horrível de se falar para alguém que está em busca, porque eu estava em busca de um amor, né? E que eu ia ficar sozinha. E é extremamente interessante porque o meu marido trintou, quarentou e depois casou comigo, né? Então não existe idade para o amor, né? Não existe. A gente tem que usar o tempo a nosso favor. Perceber o quanto, assim, se você está solteira, se você está solteiro, quantas coisas você também está adquirindo com essa experiência da solteirice, né? E perceber que a vida não é, às vezes não sai nada como a gente planejou. E está tudo bem, E você não falou é, Cá? uma coisa muito importante, né, Vi? Como que a gente instala uma crença, né? Então, essa questão de esse ditado aí, quantas coisas a gente já escutou, na nossa família principalmente. Então, para instalar uma crença, né? E quando a gente fala em crença, a gente não está falando em crença religiosa, tá? A gente está falando sobre valores, sobre coisas que a gente foi ouvindo desde pequenininho e às vezes até inconscientemente a gente escutava, parecia que não estava prestando atenção, mas aquilo ficou enraizado na gente. Então, de repente,
Ai, a mulher tem que ser submissa ao homem, a mulher tem que isso, tem que aquilo. Ai, não pode ficar solteirona, tem que. Então, assim, quantas crenças foram instaladas? Então, de repente, a pessoa chega nos seus 30, 40 anos, ó, está solteira. Então, ela tem menos valor? Então, ela está solteira porque ninguém quer ela? Será? Eu conheço muita mulher muito poderosa, mulher assim que eu admiro, que está solteira por opção, sim. As pessoas às vezes tiram sarro, né? A gente mesmo às vezes tira sarro da gente, né? Para deixar a coisa mais leve, porque sim, tem uma pressão social e tem uma pressão às vezes dos amigos, às vezes dos familiares. Nossa, você não casou mais, né? Tá sozinha ainda, né? A gente, às vezes, se pressiona, né? Se julga, nossa, né? Só eu que tô sozinha, né? Mas, assim, pensa bem. É possível é possível e, assim, é desejável, né? A gente tem que pensar nisso. A gente precisa estar bem sozinho, né? Para estar com outra pessoa. Por quê? A gente começa a desejar coisas no outro que de repente estão assim ainda não compreendidas dentro da gente, relação com pai, com mãe, relação com ex que a gente não resolveu, traumas, feridas que ainda estão abertas e a gente acaba projetando no outro. Então assim, eu quero que me proteja, eu quero que cuide de mim. Será que você não queria isso do seu pai, não recebeu, e você de repente não tratou isso numa terapia? Então aí fica pesado para o outro, porque de repente o outro não vai fazer isso por você. Ai, Karina, Sim. mas então não tem como, né? Tem, né? É o que a gente faz na terapia, né, Vi? Na hipnose, na psicoterapia. Então, assim, o que essa criança precisou lá atrás? E aí você, adulto, vai dar isso para sua criança. E aí, a partir disso, você não vai mais esperar isso do seu parceiro, porque essa não é a função dele. Então, você estando inteira, terapeutizada, você consegue ter uma relação adulta com o outro. Claro, se o outro também estiver na mesma vibe, porque se pegar também uma pessoa que tem suas feridas, que ainda não amadureceu, tem muita gente ainda na criança dela. Então, assim, a gente precisa fazer terapia para se conhecer e, assim, não esperar muito do outro, porque não é essa a ideia. Aquela coisa, né, de eu preciso de alguém que me complete, aquela coisa de música sertaneja que eu gosto. Mas assim, é legal só na música, porque dói, gente, você esperar que o outro te complete e de repente não, isso não acontece. E aí a gente desaba, a gente se sente sozinha. Então, assim, se a gente está bem com a gente, se a gente está mesmo com a gente sabe nosso valor, a gente não fica assim tão acabado. É claro que quando o relacionamento acaba, a gente fica triste, sim. Não vou dizer que nossa, eu tô super feliz. Claro que eu tenho meus momentos, né? Mas eu Sim. tô bem mais forte. Eu tô bem mais forte. Graças a Deus, a minha psicóloga e a minha amiga. Graças a Deus. Então, ó, estamos aqui. É possível você se recuperar. É possível. Tenha coragem, enxergue a situação e, se precisar, tome uma atitude. Né, Vi? E coloque o tempo para trabalhar a seu favor. Veja o que você está construindo, mesmo nessa solitude. Porque é diferente, né? A solitude da solidão. Solitude é você estar bem com você, né? A solidão já vem para um aspecto mais de abandono, estou sozinha neste mundo, mas a solitude não é você entender que você também é um ser único, né? Não é uma música do Fábio Júnior, alma gêmea, bate coração, as metades. Não, vou parar porque senão vai acabar nosso live. É, É melhor. Então, não é uma música do Fábio Júnior que precisa da metade, da laranja, a alma gêmea para sobreviver. Você é um ser único. E você tem todas as possibilidades, capacidades em ter uma vida extraordinária. É isso que também a gente quer mostrar para você. Que o relacionamento é importante, sim. Entretanto, existe uma pessoa
além do relacionamento. E é necessário existir essa pessoa além do relacionamento para quê? Para você ficar bem neste relacionamento. Para você estar no relacionamento porque você quer e não porque você precisa. Esse é o ponto principal. Com certeza. Vamos lá para o próximo Quem Nunca. Quem nunca precisou tomar todas as decisões, pois o outro não se movimentava? Sabe, aquela, desde a escolha do que a gente vai fazer no fim de semana, do que a gente vai comer, até pagar boletos ou ver, tomar decisão em relação aos filhos, né? E não ter essa parceria realmente de conexão, de falar, não, você escolheu da próxima, da outra vez, da vez passada, eu vou, dessa próxima vez eu que vou escolher. E eu vejo muitas mulheres também reclamando isso no relacionamento, e parece que é um diferencial quando o homem fala, eu vou te buscar e vou te levar em tal lugar. Não fica naquela coisa do tipo, você vai querer, você não vai querer, não sei se eu quero, não sei. Sabe aquela indecisão? Ter uma firmeza, saber o que quer. É importante também no relacionamento, pelo menos é o que eu escuto bastante no consultório. Não sei você, cara. E eu percebo assim também, né? A gente tem uma questão hoje em dia também em relação à masculinidade, ao feminismo também, né? Então, às vezes a mulher quer tanto se colocar, né? E acaba deixando um pouquinho de lado aquela questão do cavalheirismo, né? De se permitir cortejar, de se permitir, de repente, que o homem escolha alguma coisa. Não, eu vou escolher. E aí, o que está acontecendo? Isso eu vejo realmente no meu consultório, né? Às vezes o homem começa a ter algumas questões em relação à parte sexual, inclusive, porque ele está sendo muito podado pela mulher, né? Então a mulher também. A gente tem que dar um pouco de espaço. Não estou dizendo que eu também sou, nossa, eu também acho importante a gente ter o nosso lugar, tal. Enfim, mas assim, a gente tem que lembrar também, né, que o homem, geralmente, ele tem essa coisa da natureza dele, de querer amparar, de querer ser mais protetor, o homem é fisicamente mais forte e tal. Então, assim, é bacana também, sabe? A gente tem, é o meio termo, é o equilíbrio, né? Tudo bem se uma hora a mulher paga uma conta, o homem paga outra e tal. Vamos fazer juntos, vamos conversar o que está dando certo, o que está funcionando, né? E claro, né, gente, se um faz muito, o outro faz muito pouco, gente, tá desequilibrada a relação. Então, assim, conversa, diálogo, autoconhecimento, né? Ah, o que não está funcionando? E hoje em dia a gente já cai naquela questão mesmo da descartabilidade das pessoas, né? Então, tá muito ruim assim, eu vou terminar. Sabe? Vamos repensar isso, porque é tão gostoso a gente ter alguém, né, do nosso lado. A gente precisa fazer uma forcinha também, né? Isso é parte da nossa natureza, né? Enquanto humanos, né? A gente precisa exercitar essa empatia, essa tolerância, essa questão de conversar e se acertar, né? Mas as pessoas estão descartando muito fácil, né? Tá aí, ó, tá aí com um, já tá conversando com cinco no celular. Não é, não adianta conversar com ela, vou ficar aqui no. Então, assim, onde a gente vai parar, né? Então, equilíbrio. Eu acho que tudo na relação, equilíbrio é tudo. E se você está descontente, se você está achando que está pesado para você, que você realmente está tomando todas as decisões, a outra pessoa não conversa, estimula que o outro tome decisão. Porque às vezes é nesse caso aí do homem que eu estou falando, às vezes ele se sente intimidado pela mulher. E às vezes é da natureza dessa mulher, aí a gente fala sobre lateralidade, né? Mas assim, um padrão de comportamento, uma mulher que a gente diz canhota, né? Ela é uma mulher mais assim de atitude e tal, mas não é por isso que ela também não pode ceder um pouquinho, deixar o homem decidir, porque senão realmente a coisa fica invertida no relacionamento. E depois ela reclama
que o cara não toma atitude, o cara é isso, o cara é aquilo. Então, vamos olhar para o outro, vamos analisar, e se preciso, se você sentir dificuldade de fazer isso sozinha, procure uma terapia, né? A gente está aqui também. Sim. O próximo, quem nunca? Quem nunca foi acusada de cruel, louca ou dramática porque falou dos seus sentimentos? Geralmente a mulher já tem este estigma, né? Então, a mulher é a emocionada do relacionamento. Isso é cultural. A gente vê que desde René Descartes, que é penso logo existo, onde o pensar ficou com os homens e se emocionar ficou com as mulheres. Então, isso é cultural. Pensa no século XVI até agora, né? Já estamos no século XXI. Quanto tempo isso trouxe? Só que os homens estão também se adoecendo porque eles se emocionam. Só que às vezes colocam o pensar acima da emoção e fica confuso a cabeça dos homens. Então, vamos nos emocionar, vamos colocar isso em prática, vamos entender as nossas emoções, porque se emocionar é uma qualidade, eu acredito que é uma qualidade de nós humanos, uma qualidade tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino, independente de gênero também. Então, é entender que a gente se emociona, e não é só a mulher que é a dramática, é a cruel, né? E muitas vezes isso é usado contra nós. Então a gente não pode se emocionar, a gente não pode falar sobre os nossos sentimentos, que nós estamos ou loucas ou dramatizando uma situação que não tem nada a ver, e é bem complicado isso. Então vamos normalizar as emoções. E assim, né? Sentir, todo mundo sente, né? O sentimento, as emoções, gente, não tem como evitar, não sei que a pessoa tem um transtorno mesmo, né? Mas assim, a mulher, ela externaliza mais isso, ela busca ajuda, ela gosta de conversar com as amigas sobre isso, né? E o homem, até por uma questão realmente cultural, né? Homem não chora, homem não, enfim, né? Não pode mostrar fraqueza e tal, né? Porém, que nem você falou, né? Hoje em dia eu também sinto muito isso. Assim, no consultório eu tenho mais homens, realmente, cada vez mais homens como pacientes. Sim. Então, assim, eles estão conseguindo falar sobre suas questões. Isso é muito positivo, porque, de novo, sentir todo mundo vai sentir. Não tem como evitar ter uma emoção, né? Agora, o que eu vou fazer com isso? Como se a gente não falar sobre, como se a gente fingir que não está sentindo, como se isso adiantasse alguma coisa, né? Porque isso adoece, né? Quantas pesquisas, quantos estudos, né? E a gente trabalha realmente com isso. A gente vê que o emocional, ele tem um papel muito importante na saúde do corpo, inclusive. Então, você adoece sim quando você tem uma raiva, você não se expressa, você não olha para isso, você corre o risco de ter uma dor de estômago, por exemplo, uma gastrite, né? Então, assim, o seu corpo vai responder. Só que os homens, no geral, né? Claro que não todos, graças a Deus, eles ainda não estão acreditando nisso. Ah, não, isso aqui é besteira, isso aqui... Mas o corpo fala, o corpo dá sinais. O estresse, e é isso, né? A mulher é louca, então é muito mais fácil a gente falar isso, né? Dar as costas e outro dia uma pessoa falou para mim, ai gente, não dá, né? Ele falou, quando a minha ex-mulher começava a falar, começava a levantar a voz, eu ia para casa da minha mãe. Então assim, tá, a mulher é louca, a mulher tá descompensada, por quê mesmo? Fácil, né? Ficar quieto e tal. Por que não conversar? Né? Claro que assim existem muitas particularidades em relação ao homem e mulher. Tem aquele livro, né? Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele é perfeito, porque assim a gente vê que determinadas atitudes, horários, né? De repente o homem quando está estressado ele tem que ter um momento na caverna que ela fala, né?
tem que ter um momento quietinho. A mulher, geralmente, quando ela tá muito estressada, ela faz o quê? Liga pra amiga, ela marca um café, ela precisa falar. Então, quando a gente percebe também essas diferenças, a gente escolhe o melhor momento para falar. Mas é interessante, porque agora eu vou falar o que eu acho mesmo. A mulher vai muito mais atrás de compreender. A mulher vai, eu não vou falar com ele agora, porque ele tá, né? Mas assim, puxa vida, de novo, gente, relacionamento é feito por duas pessoas. Então, tem que haver compreensão e uma forcinha em relação àquilo dar certo nos dois. Sim. Agora, essa frase, né? Quem nunca foi acusada de cruel, louca ou dramática porque falou dos seus sentimentos num relacionamento tóxico, acontece demais. Isso é chamado de gaslighting, onde a realidade fica totalmente conturbada. Você não sabe mais que é real, o que é imaginário. Você fica numa confusão mental muito grande. Então, a gente precisa também tomar cuidado, onde tudo o que acontece é minimizado. Ou você é dramática, ou você é cruel, ou você é louca. Não, você é louca. Imagina, você viu aquela mensagem no meu celular? Não, isso aí, daquela mulher que eu saí aquele dia? Não, isso aí é loucura da sua cabeça. Isso não existiu. Não, você não viu. Não tem. E aí apaga a mensagem e fala, então mostra onde está a mensagem. Aí não tem mensagem mais de mulher nenhuma, né? Então, isso é um exemplo, tá? Tem muitos outros exemplos, muitas pessoas que estão realmente num relacionamento tóxico passam por isso. E a gente tem que ficar bem atento para saber se é uma questão de gaslight, do tipo distorção da realidade. A gente precisa falar sobre A gente esses tipos de precisa, mas aí manipulação. sim, é um assunto para uma próxima live, porque realmente é uma coisa que às vezes a gente fica muito em dúvida, aconteceu comigo. E aquela coisa, né? A pessoa fala uma coisa, eu tava brincando. Gente, isso acaba com a gente. E aí eu falo de novo, se eu não estivesse fazendo terapia, eu tinha enlouquecido. Eu, que não sou uma pessoa assim que, poxa, eu vou atrás, eu vou buscar, eu conheço, né? Eu achava que eu conhecia, né? O transtorno narcisista, gente, eu não sabia, não. Viu? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né, Vi? Pode ser até para as próximas aí, os sinais e tal, para a gente ajudar, porque não é fácil, não. Sozinha não é fácil. A tendência é a gente achar que a gente está ficando louca, que a gente está confusa, e aí é difícil sair. É difícil. Sozinha é muito difícil. Sim. Bem, o próximo quem nunca, né? Quem nunca se segurou num relacionamento porque não achava outra saída? Tem muitas pessoas, né, Ká, que estão no relacionamento porque dependem financeiramente ou porque acreditam que não vão sobreviver sem esse relacionamento. E a pessoa fala, tem frases muito afirmativas do tipo, você não é nada sem mim, ninguém vai te querer, mas tem tantas frases, como você vai conseguir sobreviver, né? E tem tantas frases assim, tantas crenças que vão sendo colocadas na sua cabeça, mas isso são só crenças. A realidade é que você é um ser único e um ser com potencial enorme. Basta acreditar. Antes a gente tinha muito mais, né? Ainda mais essa questão do financeiro, mas ainda hoje em dia ainda tem sim essa questão. Eu vejo isso. Então, principalmente mulheres casadas e com filhos, como eu vou fazer para ficar com meus filhos, para ele tá ameaçando tirar a casa, e às vezes, né, a gente até por uma assim ignorância, assim, mas no sentido de não saber os nossos direitos, de não ter ido atrás, de não ter tido coragem, ou às vezes por ameaças do parceiro, porque acontece isso também. Mas tenha a defesa. Gente, complicado, né?
Então, assim, às vezes a família não apoia porque o casamento tem que ser para sempre e tal. Então, aí vem, assim, as crenças religiosas de cada família. Então, eu não posso me divorciar porque, né, tem que ser assim, porque homem é assim mesmo, porque eu devo ser submissa mesmo, eu tenho que aceitar, porque é o que Deus preparou. Não estou criticando a religião, mas pensa, gente, se isso está fazendo bem para você. Pensa nisso. Eu acredito, eu, Karina, acredito que Deus fez a gente para ser feliz, né? Para a gente ser feliz. Então, assim, pensa bem, né? Se não é um castigo muito grande, né? Você estar num relacionamento onde você sofre um abuso emocional, muitas vezes um abuso físico, né? Onde os seus filhos veem muitas vezes esse tipo de coisa. Então, assim, o que você está ensinando sobre relacionamento para os seus filhos, que tudo bem ser abusada no sentido assim de ultrapassar os seus limites, né? De judiar mesmo de você, psicologicamente, por exemplo. Tem muito maltrato, né? Psicológico que é muito pior até do que o físico, se você for pensar, né? Então, assim, precisa buscar ajuda. Se você está sofrendo, porque tem saída para tudo. Hoje em dia, você vê essa questão do financeiro, né? Então, a mulher pode cozinhar, por exemplo, né, para fora, pode fazer bolinho, pode fazer. Então, gente, vai dar um jeito. A gente dá um jeito. É no caos que a gente se transforma. Então, não aceita uma situação assim, onde você está muito triste, onde você está achando que realmente está passando dos limites, você não está feliz, né? Às vezes a gente pergunta assim para a pessoa, o que você está recebendo nessa relação, né? Quais necessidades suas esse relacionamento está atendendo? E a pessoa fica... Ou às vezes ela vem tratar uma crise de pânico, e aí você pergunta, desde quando você tem uma crise de pânico, de ansiedade? Ah, desde que eu comecei esse relacionamento. Puxa vida, né? E o que você está recebendo de bom nesse relacionamento? A gente sai, a gente faz planos juntos. Cuidado, cuidado, porque às vezes a gente quer tanto ter alguém e a gente acaba ficando mais sozinho ainda. E ainda com crise de pânico, de ansiedade, eu falo, eu também tive. Foi um gatilho tanto, de novo falando aí, mas é verdade. A minha ansiedade foi assim, ó, né? Sorte que realmente a gente tem como tratar isso. Graças a Deus, não precisei nem de auxílio aí de medicamento, porque a gente realmente, com a terapia, consegue sim também. Claro que tem casos, né, gente, que precisa de medicação, mas é possível. Então, assim, autoconhecimento, vai atrás de saber o que você precisa fazer para se libertar de um relacionamento assim, porque é possível sim. Não aceita uma vida infeliz, porque você não merece, você merece ser muito feliz. Se a pessoa estiver neste momento do relacionamento não achando saída, que eu dou uma dica muito valiosa e falo também para as minhas pacientes. Ok, você não está vendo saída, você não vai conseguir viver sem ele, mas imagine se ele morrer amanhã. O que vai acontecer? Você vai ter que se virar, hipoteticamente. Então, vamos criar estratégias também para que você consiga matar esse relacionamento que não está te fazendo bem dentro de você. Não é de uma hora para outra, mas é criar estratégias para você conseguir viver de uma forma mais plena, de uma forma mais feliz para você. Porque se ele morrer amanhã, o que você vai fazer? Você vai achar que também não existe saída? E É um ponto consegue, né, Vi? Consegue. A gente vê tantos casos, né, que realmente acontece isso, Sim. e aí a mulher se dá conta que, na verdade, ela estava muito anulada nesse casamento, por mais que fosse um casamento bom. Mas vamos supor que o marido realmente sempre cuidou das contas, sempre cuidou de tudo, sempre dirigiu para ela. E aí, quando ela não tem mais o marido,
uma coisa sim, muito linda começa a acontecer. Ela começa a descobrir o potencial, as capacidades, o valor. Então, ela começa a se arrumar mais, ela vai e tira a carta de sim, habilitação, ela aprende a fazer seu imposto de renda, sabe? Então, assim, ela descobre, né? Qualidades, ela descobre aptidões que antes, na verdade, eram muito anuladas. sim, Né? Então, assim, ela descobre o que ela gosta, porque antes ela não podia nem escolher um móvel, por exemplo, na casa dela, a cor que ia pintar a parede da casa. Então, olha sim, só, você não precisa ficar sem o seu parceiro, se ainda existe amor, se é um relacionamento saudável, para descobrir quem você é, do que você é capaz, né? O seu potencial, você não precisa. Então, é muito saudável, ainda mais no começo do namoro, né? Que a pessoa mantenha os seus hobbies, o seu cuidado pessoal, faça os seus cursos, continua fazendo as coisas para você. Não se anula, não fica se escorando no seu parceiro. Ah, é só vou se ele for, senão não tem graça. Vai sim, vai passear de barco com a sua mãe, vai tomar vinho com as suas amigas, deixa ele ir também um dia na semana com os amigos dele, isso é muito saudável para a relação. Isso faz com que você evita você se perder se por acaso não der certo. uhum, sim. Bem, para finalizar, tem dois quem nunca que eu vou colocar, porque vou falar os dois juntos, porque é o mesmo tema, tá? Quem nunca ficou à espera do momento certo da pessoa para fazer o tão esperado pedido, né? O pedido de casamento, de namoro, enfim, de noivado, e esse dia nunca chegou. E quem nunca se iludiu e percebeu que a expectativa nunca chegaria a ser uma realidade. Sabe quando, principalmente nos posts do Instagram, que eu acho muito interessante, né? Expectativa é aquela maravilha na fantasia, na nossa cabeça. Entretanto, a realidade turururu, é bem, bem ruim, né? Não tem nada a ver com a expectativa que a gente fantasiou na nossa cabeça. Então, assim, né? Às vezes a gente não percebe, o outro não tá na mesma vibração que a gente, na mesma intensidade que a gente. E a gente insiste em, não, mas é porque ele é meio desligado mesmo, é porque ele é meio esquecido mesmo. Gente, custa caro. A gente finge que não percebe. E a gente percebe, no fundo, a gente percebe, né? Então eu faço uma coisa, ele não faz. Eu dou um presentinho, ele não me dá nada. Ah, é porque ele esqueceu. Aí da próxima vez, gente, é muito claro, é muito claro. E não se iluda, se não está acontecendo isso agora, não vai mudar. Então, essa questão aí, puxa vida, né? Pensa bem, você começou a sair com uma pessoa, sai um mês, dois, três, quatro, a gente tá ficando, não, mas a gente não vai namorar. Então, assim, vamos devagar. Gente, ele não quer, né? Vamos postar uma fotinha. Ah, não, eu sou mais discreta. Abre o olho, abre o olho. Entende? Então, assim, vamos ficar mais em casa, sabe? Eu já tive, assim, casos assim que, ele não gosta muito de sair, né? Porque, gente, quer sair só em lugarzinho escondido, só ficar dentro de casa, fica enrolando, não posta foto. A gente, Você não sabe se está lógico. ficando ou se você está namorando. Não sabe o que é, né? Porque E tem aí, muito você corre isso. o risco de passar pelo que eu passei. Eu vou ter que falar. Entende? Eu tava ficando com a pessoa há um ano e ele já tava namorando com outra. Então, assim, gente, a gente não precisa se machucar desse jeito. E a gente tem sim que enxergar as pessoas como elas são. Não pode ficar na ilusão. Não pode ficar. E perceber. Tudo bem, tem relacionamentos abertos, tem relacionamento. Tudo bem. Só que os dois precisam estar na mesma, né? É aberto para os dois. É fechado para os dois, Sim, né? sim. Porque senão alguém vai se machucar. Sim, tem que ter um acordo, né? Se é, como você falou, se é aberto, as duas partes estão abertas. Aí, se eu quero abrir, ok. Se eu não quero abrir, ok também. Mas eu estou sabendo o jogo que eu estou jogando,
Eu estou sabendo. Sim, Não estou estou no time, jogando a mesma, né, o mesmo jogo. Eu não estou no banco de reserva, sem saber o que está acontecendo, né? Ansiosa para entrar no time, mas sem saber muito bem o que está acontecendo. é isso. Bem, esses foram os quem nunca que a gente mais escuta no consultório, que muitas vezes a gente vivenciou também. Na, afinal, quem nunca? Quem nunca teve um relacionamento que não foi tão bacana como tivesse, como tinha sonhado, né? Como tinha sonhado. Então, esses são os quem nunca que a gente elencou. Acredito que tem muito mais aí, né? Porque às vezes a gente se coloca em algumas situações que não são boas para nós. E o que eu falo sempre para todos, vamos nos colocar em primeiro lugar. Se a aeromoça, né, fala para a gente colocar o oxigênio primeiro em nós, se a cabine tiver algum problema, coloca primeiro o oxigênio em você para depois ajudar o próximo. Por que a gente não faz isso na nossa vida, né? Sem estar no avião? É isso aí. E não é egoísmo, né? As pessoas ainda acham, por crenças, por ouvirem coisas, ai, que egoísmo. Não é, gente, né? A gente precisa estar bem para estar bem com o outro, né? E se você tem algum quem nunca aí que quer sugerir aí pra gente também, pode deixar uma mensagem, né? A gente vai adorar ter sugestões de temas, né, Vi? E a gente vai então estar com vocês toda terça-feira, às 9 da manhã por aqui para a gente conversar nesse bate-papo aí entre amigas. E esperamos vocês, agradecemos por todo mundo aí que entrou, nem que deu uma entradinha e saiu, mas deu uma olhadinha, né? E a gente vai conversando. Tivemos um público bom, obrigada por todos. Eu não vou falar nome por nome, porque tem alguns que é o nome como chama? Do Instagram, e aí fica um pouco complicado, enfim. Mas por todos que entraram, homens, mulheres, a gente gostou bastante, né? De estar aqui com vocês. Esses Quem Nunca foi preparado com muito carinho, com muito amor, e agora deu certo. Ainda bem que a gente conseguiu esse bate-papo, né, Cá? Sim, é isso aí. É. Então, quem nunca? Quem nunca escutou uma live tão linda e maravilhosa e compartilhou com seus amigos? Então, compartilhe para você que fez sentido o que a gente falou, para ajudar as outras pessoas também, para a gente aumentar a nossa comunidade, uma segurando a mão da outra. Um beijão, cá, Beijo. e até a próxima. Até. Um beijo.